Meu nome é Miguel Lopes da Silveira e já há um bom tempo estudo a obra e a figura de Thomas Mann, que será o assunto da minha palestra hoje no Congresso de Literatura Católica. Thomas Mann é um personagem bastante importante, talvez o maior romancista alemão do século XX. E apesar dessa literatura do século XX que ele compõe, temos como característica de Thomas Mann uma literatura muito voltada, em suas características, em sua forma, à literatura do século XIX. Thomas Mann é um escritor que trabalha bastante com a função da tradição. A tradição da literatura e os temas tradicionais que a literatura se resolve trabalhar estão sempre presentes na sua obra. Dentre elas, a religião. Por isso, então, escolhi Thomas Mann como um dos personagens que podem falar um pouco para nós sobre o que é essa literatura católica. Apesar de não ser católico, Thomas Mann traz temas que são bastante perenes e bastante importantes na literatura católica e que fazem com que esse diálogo surja dentro de suas obras e também, como poderemos ver mais à frente, dentro de sua própria vida. Thomas Mann nasceu em 6 de julho de 1875. Ele era filho de um industrial e senador alemão e filho de uma brasileira, Júlia da Silva Bruns. Foi um dos mais famosos dos filhos do casal, sendo que o seu irmão mais velho, Heinrich, acabou se tornando também escritor. Esses dois escritores, apesar de algumas divergências em alguns momentos da vida, sempre vão nos trazer, na sua literatura, obras que façam com que pensemos um pouco sobre o que é. Sempre faz com que trabalhemos temas como a morte, a decadência, o papel do artista e assim por diante. A religião está bastante presente na obra de Thomas Mann. De alguma forma, sempre os seus personagens, que às vezes são centrados em artistas, estão se relacionando sempre com a religião, fazendo parte desse pano de fundo da cultura em que eles vivem e se manifestam, e também em obras um pouco mais explícitas. Um exemplo disso é a tetralogia José e seus Irmãos, em que Thomas Mann acaba pegando uma das passagens do final do Gênesis e transforma isso num grande épico de quase 2.000 páginas, em que ele desenvolve a história desse personagem bíblico José do Egito. Uma das coisas que faz com que Thomas Mann trabalhe bastante com a questão da religião é esse processo de dissolução desse mundo antigo em que ele vive, e essa passagem do mundo do século XIX para o início desse século XX e das primeiras décadas. São décadas conturbadas, onde ele passa por 2 guerras mundiais, e isso deixa profundas marcas na literatura desse escritor. Dentre esses personagens, alguns personagens vão ter uma relação muito forte com a religião. Exemplo disso é o personagem Nafta, um jesuíta com tendências socialistas dentro de A Montanha Mágica, o próprio José e seus irmãos, claro. O personagem Gregórios, que vai ser o protagonista da sua obra O Eleito, em que trata sobre a eleição de um papa, numa das lendas que ocorreram na Idade Média, sobre a eleição do Papa Gregório, e, obviamente, José e seus irmãos. Temos também, que vai ser o foco da nossa palestra, o próprio Fausto.
O mito de Fausto é um mito que está presente durante vários séculos na cultura alemã. Ele surge no início do século XVI, na época da efervescência da Reforma Protestante. Essa obra vai nos trazer, esse primeiro Fausto, esse personagem lendário que é o estudioso, o alquimista Georg Faust. Esse Georg Faust, apesar de ter muito conhecimento sobre as ciências naturais, a teologia, ele busca um maior conhecimento, essa sede de conhecimento, de juventude, faz com que ele busque um pacto. Esse pacto é o pacto fáustico, que nós chamamos, onde ele, a partir do sangue, vai fazer esse pacto com uma divindade demoníaca, no caso, Mefistófeles. Mefistófeles ele vai aparecer então como uma figura maligna que faz esse pacto que durante 24 anos dará genialidade a esse personagem, o Fausto, e após esses 24 anos a alma desse personagem é dada como em troca para Mefistófeles. Essa narrativa, durante muito tempo, acabou sendo obra de livros mais populares na literatura alemã, e logo após passou essa fronteira da Alemanha e se tornou um personagem lendário em diversas literaturas. Um dos exemplos que nós temos é o dramaturgo inglês Christopher Marlowe, que vai produzir a trágica história de Dr. Fausto, mais ou menos na época ali que o Christopher Marlowe é contemporâneo de William Shakespeare, vai produzir essa que é a sua principal obra, essa tragédia do Dr. Fausto, e a partir daí o Fausto ele vai ter inúmeras adaptações. A adaptação, obviamente, mais famosa é a adaptação que Goethe faz no seu Fausto, né? Esse Fausto ele é dividido em duas partes de Goethe e vai trazer certas inovações técnicas e temáticas a esse mito, ao mito fáustico. A obra também ela é bastante utilizada na área da música. Isso é importante que se diga, porque músicos como Gounod, Tartini, vão trazer o mito fáustico também como um assunto para suas obras musicais. E é importante que se diga sobre esses assuntos musicais do Dr. Fausto, justamente porque Fausto traz um tema que é muito caro a todos nós, que é a presença do mal e a presença da salvação divina. O Fausto, ele, inserido nesse contexto protestante, ele vai tratar também da questão da predestinação. Essa predestinação que ocorre no Fausto, a gente vê no momento em que, buscando salvar sua alma, ele não mantém mais a esperança de que possa ter essa salvação, porque afinal de contas, se ele compõe um pacto demoníaco é porque sua alma já estava perdida realmente e não havia salvação que fosse capaz de alcançá-lo do fundo desse inferno. Isso faz com que o tema da predestinação, tão abordado pelos protestantes e também pelos humanistas alemães e europeus da época, no século XVI, se torne algo muito presente em todos esses personagens, esses falsos que são seguidores a esse primeiro personagem lendário.